Bom, agora a gente vai para o assunto que vocês querem ouvir na reunião de hoje, né? Então, aqui, para quem já quiser baixar o estudo, ele está disponível um QR Code aqui na tela, diretamente para o nosso site do IAB. Então, você já pode baixar esse estudo gratuitamente, pode usar para tudo que vocês precisarem, ele é gratuito, compartilhar com outras pessoas. É um prazer nós, ao lado do Ibope, fazermos essa entrega para o mercado. E agora eu convido o Arthur Oliveira, nosso querido Senior Marketing Analyst do Ibope, né, um super parceiro do IAB, para a gente conduzir essa masterclass, esse webinar. Falei de masterclass agora há um minuto. Obrigada, Arthur, por você estar aqui conosco. Vou passar a palavra para você. Obrigado, Cris. Boa tarde. Obrigado a todo o time do IAB pela recepção. Falar com vocês é um prazer sempre, né? No pessoal, a Ah, gente tem obrigada. a nossa afinidade pessoal, você sabe, as meninas sabem, mas agora, como Corp, né, em nome de toda a empresa Ibope, queria agradecer ao IAB Brasil por mais um ano de parceria. Esse é o sexto ano do estudo, né? IAB Brasil mais Ibope. E é um grande prazer estar aqui com vocês, né, abastecendo, ajudando a apoiar o mercado com informação. Sabem que nessa nova fase que a gente está vivendo a partir desse ano, Ibope, uma empresa 55 Blue, a gente tem um propósito que é gerar clareza. Muito simples, gerar clareza para decisores de mídia, ajudando eles a diferenciar o verdadeiro sinal do consumidor do que é ruído. E para que esse propósito seja efetivamente atingido, parcerias como a que a gente tem com vocês são essenciais, a gente valoriza muito e agradece muito por esse espaço. A gente também. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Como a Cris já falou, eu sou o Arthur, do Ibope. E antes da gente falar do número que todos esperam, eu quero fazer um breve, prometo que breve, recap de metodologia. Porque como existem números diferentes no mercado disponíveis, é natural que vocês tenham umas perguntas do por que que um número é maior, outro é menor, o que está contemplado em um no outro, por que que as fontes às vezes divergem um pouco. Então, se a gente começar falando da fábrica, isso já vai sanar muitas dúvidas que poderiam vir adiante. Então, a gente já vai sanar falando de como o número é composto. O que entra na cobertura de investimento publicitário Ibope? As social platforms, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, YouTube, um buscador do Google, mais de 1.600 sites de conteúdo noticioso como G1, R7, Estadão, UOL e exemplos semelhantes. E além do digital, a gente também mensura de forma regular outros pontos de contato da publicidade, como TV aberta, paga, cinema, rádio, out of home. Isso nos permite entender o quanto e como diferentes modelos de negócio distribuem investimento através desses pontos de contato. E quase no final do estudo, a gente vai passar por algumas telas que mostram isso. Quais são os setores que concentram a maior parte da verba no digital, 50%, 30%? Esse tipo de visibilidade só é possível quando a gente tem vários pontos de contato de publicidade mapeados, como nós temos. Como que funciona a metodologia, né, através dos pontos de contato? No próximo slide, por favor. Gente, a metodologia é de Intel Debop, que aliás está completando 30 anos, agora em 2026, a de Intel trintou. Ela tem uma captura híbrida, que é composta por um painel humano, né, que a gente monitora para entender quais anúncios são exibidos para eles, e também por robôs, tá? Por robôs que simulam o comportamento humano para ativar e provocar a publicidade. Todo anúncio exibido nos sites, canais, aplicativos dentro da cobertura, importante fazer essa ressalva, são capturados independentemente de serem reportados, não precisa de um intermediador. Isso por si só já torna o estudo diferente de outras fontes, onde o dado precisa ser encaminhado, precisa ser reportado por alguém. Com essa captura híbrida automatizada nos canais, aplicativos e sites, a gente pega tanto o investimento intermediado por agência, seja essa agência grande, média ou pequena, não importa o porte dela, como o investimento direto, feito sem a necessidade de uma agência, porque o que importa é estar no canal mensurado. Então, essa é uma diferença bastante relevante que vocês têm que ter em perspectiva quando comparar ad spend com outras fontes. Todo anúncio capturado nessa metodologia vai passar por uma classificação transversal aos meios, que é setor, categoria, item, anunciante, marca. Exemplo: setor, higiene e beleza. Categoria, cuidados capilares. Produto, shampoo, condicionador, leave-in. Anunciante, marca, sem merchants. Cada um tem o seu preferido.
né? Mas isso vai acontecer em todos os meios, o que permite que a gente entenda como diferentes modelos de negócio operam. Que modelo de negócio intensifica a comunicação? Qual que retrai num dado momento? Essa é uma grande fortaleza da Dispend, inclusive, né, Cris? A gente tem essa granularidade de ver como diferentes modelos de negócio reagem diferente a um momento de mercado, não só uma visão geral. Indo especificamente para o digital, a estimativa de impressões é uma receita com muitos ingredientes, com muitos temperos aí. A gente leva em conta métricas no search, por exemplo, o CPC, o CPR, a quantidade de anunciantes que disputam uma palavra-chave, a posição do anunciante na busca. Para portais e social media, a gente considera engajamento médio, a posição do anúncio no site, está no começo, no meio, no fim. Tem várias métricas de engajamento médio que vão ser consideradas para chegar no cálculo de impressões. E, por fim, as impressões alimentam o cálculo de investimento, que, para ser rápido, sem ser simplista, ocorre em duas fases. O CPM, médio da categoria, que vai ser dividido em três níveis de CPM, alto valor, mid-tier e long tail, e depois a identificação de mídia programática, qual que é o transactional type. Se essa entrega de publicidade foi feita de modo direto, se foi intermediado por uma ad network, CBRTB, todos os atores intermediados por trás do anúncio vão ser considerados para chegar de fato no cálculo do investimento. Tudo isso é a metodologia padrão Ibope, tá? Que vai ser entregue mensalmente ou diariamente, dependendo da métrica. O que acontece no próximo slide, que é exclusivamente para o AdSpend, são projeções e calibrações que a gente faz exclusivamente para IAB. Para compensar, pode voltar, por favor? Para compensar aquilo que não está presente na cobertura. Exemplo, plataformas como LinkedIn e Twitter, que X agora, né, que não estão na medição regular, mas que a gente projeta com cálculos adicionais. Retail Media, que também é projetado de uma forma paralela ao número. O que não está na medição regular Ibope, a gente traz de uma forma paralela para compor o número e ser o mais próximo possível da experiência do mídia. Tudo isso chega em qual número? Agora sim, agora que a gente passou a parte mais técnica, mais difícil, se a gente não perdeu a audiência, a gente não vai perder mais daqui em diante, né? A gente chega num número muito relevante, um movimento muito importante de destacar, que esse número de 42,7 bilhões investidos em publicidade digital, ele é o segundo maior crescimento da série histórica iniciada em 2020, ficando atrás somente da variação de 20 para 21, foi de 27%. Porém, a gente tem que trazer um pouco de quali para o quant. De 2020 para 2021, nós ainda estávamos em cenário pandêmico. A agenda estava muita gente de home office, sem grandes eventos acontecendo. Então é natural que depois que o mundo voltou ao normal, a gente tivesse crescimentos mais moderados, mais modestos. A gente vê ele depois, né, para 22, 7%, 8%, patamares mais próximos ali da inflação do ano. Um crescimento mais moderado, indicando uma fase de estabilização. O que acontece em 2025 é que a publicidade digital volta a crescer 2 dígitos pela primeira vez depois da pandemia. Inclusive, Cris, eu só pensei nisso hoje, tá? A gente podia ter usado o gancho maior crescimento pós-pandêmico. Perdemos a deixa, vamos tentar no que vem se isso se repetir, né? Porque fora a pandemia, esse foi o maior crescimento que a gente teve identificado. Primeira vez de 2 dígitos desde aí de alguns anos de estudo. Mas não só é o segundo maior crescimento, mas no próximo slide a gente vê uma coisa que é muito legal, que a gente destacou no release, inclusive, que é um crescimento, que é uma distribuição de investimento equilibrada. Para quem pegar o estudo do ano passado, a gente fala nesse slide distribuição mais equilibrada da série histórica. Pois é, foi vencido, foi agora. Historicamente, o segundo semestre, ele é maior que o primeiro. Porque tem Black Friday, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo. Ibope divulga investimento publicitário desde 2017. Vocês devem ter ouvido falar como retrospectiva e perspectivas, depois Inside Advertising, teve vários nomes. Mas, historicamente, o segundo semestre concentra uma alavancada da receita. A gente vê que a gente tinha crescimentos de 24, de 29, de 20 entre a primeira e a segunda metade do ano. E a gente vinha olhando um achatamento desses 2 semestres, um achatamento dessa diferença. E agora, em 25, a gente vê a menor diferença observada para menos de 10%, para apenas um dígito. O que isso nos sinaliza? Uma preocupação de anunciantes
em construir marca ao longo de todo o ano. Se antes havia uma preocupação de guarda dinheiro no começo e despeja tudo na Black Friday, no Q4 para converter bata-meta, hoje a gente vê uma preocupação das marcas em construir reputação, relacionamento, percepção de marca, desde o começo do ano, não só no segundo semestre. E quando eu falo começo do ano, é do começo mesmo, tá? Porque no próximo slide que a gente tem por quarter, a gente vê um movimento muito diferente. Reparem que nos outros anos, 2020, 2021, enfim, a gente tem um comportamento de escadinha, né? Vai crescendo, o investimento vai sendo progressivo do Q1 ao Q4. E em 2025, a gente tem pela primeira vez nesse estudo todos os trimestres acima de 10 bilhões investidos. 10, 10, 10, 11,6. É a primeira vez que isso acontece. A gente tem não uma escadinha, mas um platô mais elevado do Q1 ao Q3. No ano passado, a gente fez uma brincadeira que o Brasil começa assim antes do carnaval, porque o Q1 havia sido o período de maior crescimento. Isso se repete novamente. O Q1 cresce 18% em 2025 versus 2024, enquanto os outros crescem na casa de 12, 13. O crescimento mais intenso, percentualmente falando, é no Q1. É uma excelente notícia que as marcas estão antecipando comunicação, esforço para se relacionar com seus consumidores desde a virada do ano. Então a gente poderia ter dito de novo, o Brasil começa antes do carnaval, sim, senhor. Para publicidade digital, sim. No próximo slide, o que compõe esse número? E quem é do IAB sabe que eu normalmente passo batido por esse slide, falo que, ó, gente, nada mudou. Tá? Versus ano passado, os shares são os mesmos. A Cris sabe, eu falo, nunca tem novidade aqui. Dessa vez tem. Dessa vez tem duas novidades importantes. Uma é o crescimento de 7 pontos percentuais do vídeo, quando a gente compara vídeo, imagem e texto. Que vídeo é o formato mais importante não é novidade para ninguém neste webinar. Só que mesmo dentro do ecossistema digital, ele ganhou um protagonismo ainda maior nos últimos anos. Eu fui comparar com outras edições do AdSpend, Cris, Jô, Celinha. Em 2021, o share do vídeo era de 37% e hoje ele é de 49%, né? É um crescimento extremamente expressivo. Às vezes, de um ano para o outro, a gente perde um pouquinho a dimensão, mas quando a gente compara versus 3, 4 anos, a gente tem um estalo, tem um insight que não está tão assim óbvio acima da superfície. E o vídeo passou de 37% do share digital em 2021, 2022 para 49%, metade da verba de mídia em 2025. Outra coisa importante que aconteceu, e até um pouco contraintuitivo, eu dei uma espantada quando eu vi, foi o crescimento do share de desktop, que tem a maior participação nesse ano. Todos os anos o mobile fica em torno de 76, 75, 74. O que aconteceu em 2025? Encolhimento de mobile? Não, jamais seria isso. Mas o desk cresce numa proporção mais intensa, mais acelerada. Enquanto o mobile cresceu ali 5%, acompanhando a inflação, o investimento em desk cresceu cerca de 30, 35%. Impulsionado por quê? Uma grande volta e intensificação do presencial, né? Muitas empresas aumentaram a frequência presencial, isso se refletiu em mais tempo de notebook e também com maior entrega de publicidade programática para o device de desk. Então, são duas mudanças importantes de share que acontecem aqui. Quando a gente olha para canais, o social cresceu 18%, mas todos os canais cresceram um pouquinho, então o share não muda tanto aqui. Agora, vocês lembram que lá no começo eu falei que a metodologia Ibope permitia a captura de investimento tanto intermediado por agências quanto do direto? Isso gera uma diferença muito grande no slide a seguir, porque o direto representa 51% da compra de mídia digital. Principalmente se a gente pensar que pequenas e médias empresas dificilmente terão uma agência subsidiando, né? Uma grande fortaleza do digital é que ele é democrático, que ele é acessível, pequenos anunciantes podem investir com uma pequena verba. Então, quando a gente olha para o número do digital de 2025, vamos chamar de 50-50, né? Porque praticamente é isso. Mas metade do investimento vem de forma direta, sem estar intermediado por alguém. Então faz toda a diferença a gente olhar para esse dado, para aquilo que está subsidiado por um intermediador e aquilo que é feito de maneira mais independente, seja esse anunciante pequeno, grande, pequeno, médio ou grande. Quando a gente olha que a verba de agências reduziu minimamente, -2 a gente joga ainda na estabilidade,
É natural que vocês estranhem, porque outras fontes revelam outros movimentos. Mas, de novo, lembrando, como a gente captura o anúncio direto nos canais, independe dele ter vindo de uma agência grande, média ou pequena. Então, a gente se refere a um número grande de agências que estão por trás de qualquer anúncio que tenha sido capturado. Diferentes fontes têm que ser usadas para diferentes objetivos, como ferramentas que são, cada uma vai ter o seu lugar, a sua funcionalidade e vai direcionar uma parte da análise do mídia. Enquanto o investimento direto, ele cresce expressivos 16% versus o que foi medido, estimado em 2024. Pode avançar, por favor? E como eu falei, tem algumas coisas que a gente projeta, né, fora do que é o dado regularmente medido. Já é o terceiro ano que a gente traz retail media, terceiro ou quarto, e ele cresce numa velocidade, numa intensidade muito maior que os demais formatos. Isso seguramente não é novidade para ninguém. Mas é impressionante ver quão intenso é esse crescimento. Enquanto o digital cresceu 12,5%, a gente tem um crescimento de 37%, mais que o dobro para formato de retail media, atingindo aí próximo de 5 bilhões projetado e estimado. Pela primeira vez, novidade dessa edição, a gente também traz os investimentos em Digital Out of Home, que ficam em cerca de 4,4 bilhões de reais. E para quem não conhece nossa medição de Out of Home, a gente traz os setores de exibição, né? Quais são os formatos que estão recebendo mais publicidade, se é outdoor, se é transporte, se é mobiliário urbano. E os três setores de exibição, formatos, né? Tem várias formas de chamar, que recebem mais concentração desse investimento é o mobiliário urbano, em segundo lugar, os aeroportos, e em terceiro, a publicidade colocada em edifícios. São os três principais canais. Como é o primeiro ano que a gente traz, naturalmente não tem variação, mas ano que vem a gente vai ver o quanto que isso cresce, de um ano para o outro. Até aqui, a gente vê os dados mais gerais, né? A gente vê como a publicidade se comporta como um todo. Mas sempre é importante a gente olhar quais são os modelos de negócio por trás disso, quem cresce mais, quem cresce menos, porque um cenário de mercado, ele nunca é igual para todo mundo, né? Diferentes modelos vão experimentar aí, vão demonstrar reações diferentes a cada modelo de negócio. E quando a gente olha para o próximo slide, o que que a gente vê? Que os... Ai, perdão, me antecipei. Quando a gente transforma, traz os dados medidos e os dados projetados para um gráfico de share, a gente vê que Digital Out of Home e Retail Media têm um share muito parecido. Ficam ali em torno de 9%, né? Em torno, 9,2, 8,6%, tem proporções muito semelhantes, mas que o grosso da publicidade ainda está concentrada em social, search e publishers e portais. A contrapartida disso é que quem está menor também tem mais potencial para crescer nos próximos anos. Então, isso tende também a mudar consideravelmente em futuras edições, à medida que canais ainda menores ganham tração. Agora sim, quando a gente vai olhar para como diferentes modelos de negócio performam, o que que a gente olha? Os top 5 setores, eles concentram 48% do investimento digital e também existe uma grande mudança versus os anos anteriores. Quando eu falei que o investimento estava mais distribuído entre os quarters, entre os 2 semestres, ele também está mais distribuído entre os setores que compõem. Cris, em 2021, os top 5 setores detinham 71% da verba, não 48%. A gente tinha uma super concentração de investimento em poucos modelos de negócio. Isso foi caindo edição a edição. Foi de 71 para 60, 56, ano passado foi 49, agora é 48. Isso mostra que a publicidade digital, ela se apoia em múltiplos pilares, em múltiplos modelos de negócio. A gente não tem poucos setores concentrando a verba. E mostra para as agências e para os veículos que as oportunidades de novos negócios vêm de muitos lugares, vêm de muitas fontes possíveis, porque está todo mundo, né, apostando, confiando e investindo em graus diferentes. Um esclarecimento que eu preciso fazer aqui. Comércio e serviços, até ano passado, eram reportados como dois setores independentes, tá? A partir desse ano, a gente teve uma mudança de taxonomia e passou a representá-los como uma coisa só, entendendo que atenderia melhor a novas necessidades dos nossos clientes. Então, comércio e serviços viram um setor e integram o top 5 com eletroinformática, que sempre foi um setor muito relevante no ad spend, financeiro, educação e mídia.
tá? Quando a gente olha para crescimento por setor, no próximo slide, a gente tem 6 setores que se destacam por crescer 2 dígitos. A gente tem muitos setores de grande tamanho que crescem menos, crescem ali perto da inflação, mas a gente quis destacar aqui os 6 modelos de negócio que crescem de maneira mais intensa, mais acelerada. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que o grande destaque desse ano dessa edição é o setor de eletros. Por quê? Apesar de eletros e cultura terem crescimentos aproximados, eles têm pesos e participações muito diferentes. E quem baixar o Expand vai ver que no final tem o ranking de setores com o share de cada um deles. Eletros é o segundo lugar com 8% de share, enquanto cultura e lazer têm 1% de share. Então, apesar de eles terem crescimentos semelhantes, são sobre montantes e participações distintas. Então, o Eletros ele é o grande protagonista dessa edição da SideSpend, e também uma diferença importante, Eletros ele cresce apoiado por diferentes categorias. Tem vários crescimentos interessantes dentro desse guarda-chuva de setor, enquanto a cultura ela se apoia principalmente na comunicação de grandes eventos. É mais uma categoria que está drivando, não sozinha, mas em grande parte, esse crescimento. Também vale destaque para a educação, porque apesar dela crescer menos que bebidas, ela é um top 5, né? ADM, telco e bebidas são setores de médio porte, estão ali no meio do ranking, mas a educação também é um setor top 5, então é importante também destacar esse crescimento dele. São os 3 focos assim, que a gente teria de crescimento destes setores. Quando eu falei que a gente, por ter diversos pontos de contato, a gente consegue entender a concentração, que quanto está no digital, quanto está em outros meios, isso vai aparecer no próximo slide. A gente chama de alta participação aqui, a gente, né, definiu esse padrão com EB, quem tem 50% ou mais da verba total de mídia alocada em digital. E aqui o Eletros aparece de novo como destaque, como o setor que detém a maior participação, a maior concentração, com quase 80% de toda a compra alocada em canais digitais. Além do Eletros, também vale um destaque para a educação, que está no top 5, e mídia, que está no top 5 setores de investimento. Mas é interessante observar que a gente tem setores de vários tamanhos. Tem setores médios, como a viagem e turismo, e setores long tail, que tem ali 1% de participação, um pouco menos, como agropecuário, vestuário e brinquedos. E aí eu reforço, quando vocês olharem o ranking de setores no final do estudo, é importante fazer essa balização, essa parametrização. Tem a participação alta, mas quanto que isso vale? É 1% de share? É 20? É 30? Analisar dados nunca é algo simplista. A gente tem que pegar diversos parâmetros para ter uma análise mais justa, mais fair dos acontecimentos. Um segundo tier, que a gente chama de média participação, no slide seguinte, é o que a gente considera entre 30% e 50%. Quem tem ali 1/3 ou mais. E aí, apesar de pet ser o setor mais alto dentro desse tier, pet dedica 49%, praticamente 50% da verba ao digital. Pet é um setor long tail, que tem ali na casa dos seus 1% ou um pouco menos. Setores que eu destacaria desse tier são comércio e serviços, que agora são um setor só, e o setor financeiro, que eles são 2 dos top 5. E setor de médio porte, o automotivo. Jogos e apostas também é médio. Então, automotivo, jogos e apostas estão ali no meio do ranking, entre os top 15, mas não nos top 5. E os demais setores mencionados aqui, construção, imobiliário, pet, são setores que compõem o long tail com 1, 2% de participação. E no terceiro tier, que a gente chama... No próximo slide, por favor. O terceiro tier que a gente chama de maior potencial de crescimento não é eufemismo, tá? A Cris e o Arthur não quiseram falar menor. Não, não é isso, é porque realmente é maior potencial, porque onde está mais baixa a concentração, se eu fosse comercial de veículo, era para isso que eu ia olhar. Né? Onde tem mais chance de eu buscar dinheiro, de eu buscar shift, é aí que tá, onde tem mais chance de crescer. Aqui a gente tem a maior parte dos setores de long tail, de menor porte, mas também alguns setores médios, de média participação, como a cultura e o lazer, e o maior deles aqui representado é a beleza, que há alguns anos esteve no top 5, esse ano não está, e que dedicou aos canais medidos, importante fazer essa ressalva, aos canais e formatos medidos do estudo, 25%, ou seja, um quarto da verba. Também vale destaque o setor de ADM pública, farmacêuticos e alimentos e bebidas,
que apesar de não serem top 5 também são considerados médios setores, por estarem ali dentro dos 15 primeiros de 26. 26 setores é bastante coisa, né? Então, em 26 setores, você ter 1, 2% também não é algo desprezível, mas é bom destacar a participação versus, né, movimentações dos setores. Bom, tudo isso que a gente falou, movimentação de setor, movimentação de formato, de canais, tudo isso diz respeito a 2025. Mas o que que a gente pode trazer, próximo slide, por favor, o que a gente pode trazer de cheiro para 2026? Né? O que que a gente pode trazer de insight para as marcas, agências, veículos continuarem engajando e se relacionando com essas audiências? Eu acho que poucos assuntos tiveram tão onipresentes nas nossas conversas quanto a IA. Eu duvido alguma pessoa deste webinar não ter tido várias reuniões sobre o impacto de IA. Mas o consumidor, o que que as pessoas, o que que os civis não publicitários, não marqueteiros estão pensando disso? Quando a gente vai para o próximo slide, a nossa vertical de Consumer Intelligence mostra que existem, com o perdão do trocadilho, reflexões naturais sobre a inteligência artificial, né? Por um lado, o consumidor ele se mostra favorável e até entusiasmado com as facilidades que a IA vem trazer. Boa parte já usou a IA nos últimos meses, usa frequentemente as facilidades para facilitar a vida, concorda que a IA tem sim que facilitar tarefas diárias repetitivas. O perfil utilitário da IA está mais do que claro, obrigado de nada. Mas também existe a contrapartida que é a preocupação com fake news, e que bom que existe essa consciência. Que bom que o consumidor está atento a isso. Praticamente 7 entre 10 consumidores conectados dizem para a gente que estão sim preocupadas com o impacto de IA na disseminação de fake news. Esse dado foi obtido no final de 2025, então ele está bastante fresco ainda. Então eu considero positivo ver que o consumidor separa as duas coisas, caráter utilitário, caráter funcional, mas vamos manter alerta com o conteúdo que é criado e disseminado. Para as marcas, para a comunicação publicitária, como que isso reverbera, como que isso repercute. Entender como que o seu público enxerga, se ele teme, como que ele reage a conteúdo gerado por IA, o quanto que ele enxerga aquilo como confiável ou suspicious, em que grau que é possível usar IA com o público, sem que isso seja visto como algo questionável. Consumidor não é tudo igual, né? Então a comunicação tem que entender para cada target como está o grau de aceitação ou de preocupação. E falando de grau de aceitação ou preocupação, o próximo slide fala de dois modelos de comercialização que são recentemente mais novos para a publicidade, né? Comparado com outros modelos, a publicidade em VOD ou streaming, em CTV, ela é mais recente. Mas o que elas têm em comum é um comportamento muito análogo através de diferentes faixas etárias. Aí a gente tem o pico de aceitação, de disponibilidade de receber publicidade nas faixas mais jovens, ali dos 20 aos 24 e 25 a 34, decrescendo conforme a faixa etária alcança. Mas tanto para a receptividade no streaming quanto para a receptividade em CTV, 10 pontos percentuais separam quem mais aceita para quem menos aceita, que é o público 65 mais. Isso a gente tem em comum, 10 pontos percentuais entre o público mais aberto e o mais detrator. O interessante é que em todos esses públicos existe o quê? Oportunidade de crescimento. Como que as marcas podem gerar mais favorabilidade, gerar mais aceitação, criar experiências que casem melhor com os anseios do target para que eles sejam mais receptivos? Esse fomento de receptividade passa pelo que está no próximo slide, que é a boa e velha segmentação contextual, que não é assunto novo, mas que continua profundamente relevante. Quando a gente compara os últimos anos, a gente vê que a importância do conteúdo estar relacionado, da publicidade estar relacionada com o conteúdo do site, que prestar atenção nos sites em que se confia, em que a audiência confia, cresceu mais do que o comportamento declarado de complete view, de assistir o vídeo inteiro. E no primeiro momento isso até pareceu ruim. Nossa, eu assisti o vídeo inteiro, ficou estável. Mas quando eu levei para os consultores aqui, a gente percebeu que na verdade não, porque como a publicidade cresce, como o número de anúncios cresce, como, né, até a interrupção de conteúdo cresce, o comportamento de complete view se manter estável é uma notícia muito boa, sim. Porque a gente tem mais anúncio, mais interrupção, mais estímulo, porém a gente teve uma estabilidade em assistir o complete view.
Gente, que é 2025 versus 23, tá? Mas aí foi eu que perdi isso, foi my fault. Mas mais do que o conflito viu, cresceu o comportamento de ver anúncios online relacionados ao conteúdo que vê, que consome, e a importância de confiar no site para receber publicidade. Então, assim, a gente vê que brand safety e brand suitability não são novidades, mas não perderam a importância. Uma boa segmentação contextual, levar em conta o momento em que a publicidade aparece, se ela tem relevância para os interesses, para o momento de vida do usuário, isso permeia uma boa experiência para que o consumidor esteja favorável a receber, seja em CTV, seja no streaming, seja em qual formato digital for. Então, não são pautas novas, mas continuam extremamente precisas para se manter no foco das marcas, agências, veículos, todos os atores. Através de tudo isso, se eu pudesse destacar só três coisas, eu sei que é muita coisa que a gente falou aqui, mas no próximo slide, se eu pudesse que as pessoas levassem três coisas, quais seriam? Primeiro, segundo maior crescimento da série histórica, maior pós-pandêmico. Ano que vem a gente tenta usar essa manchete se dá certo, Cris, o número. Então é o maior pós-pandêmico, mas também o mais distribuído, né? Distribuição mais equilibrada entre o primeiro e o segundo trimestre, entre os quatro trimestres, primeiro e segundo semestre, entre os trimestres. Acho que isso vale muito reforçar. As marcas passaram a falar de maneira mais contínua ao longo do ano. Segundo, Eletros é o grande destaque, tá? Porque além dele crescer mais de 40%, ele tem uma participação importante. Ele cresce apoiado por diversas categorias, não por apenas uma. E por último, mas não menos importante, existe espaço para crescimento da favorabilidade do consumidor à publicidade em CTV e em streaming. Dá para melhorar essa recepção, tem caminho para crescer, mas isso passa por brand safety, brand suitability, que continuam relevantes crescendo nos últimos 3 anos. Passamos por tudo? Passamos por tudo, Cris. Acho que a gente cumpriu dentro do prazo. Muito bom, adoramos ouvir até aqui, mas claro, temos algumas perguntas, né? Eu tenho várias, viu, Arthur? Bora lá. Inclusive, eu queria destacar, eu acho que o Arthur falou bem lá no comecinho sobre isso, mas eu quero fazer uma colocação aqui, né? Que desde o início da nossa série histórica, né, Arthur, desde 2020, a gente acumula uma alta dos investimentos em digital de 80%, né? Então, isso é tão legal porque a gente vê o quanto é relevante e como o investimento em digital ele está se tornando principal fonte dos investimentos publicitários no país, né? É o que eu falei, quando a gente compara um ano com o outro, às vezes a gente perde algumas dimensões. Mas quando a gente resgata edições mais antigas e vê quanto cresceu proporção ou share, a gente vê movimentos muito interessantes como esse que você citou. Por isso que Muito por bacana. isso que a série É histórica é tão, por isso que comparabilidade na série histórica é tão importante, né? Pesquisador adora falar de comparabilidade por um motivo. Tem sua função. excelente. Então, assim, pessoal, quem tiver dúvidas, né, só lembrando aqui, a Estelinha colocou aí na conversa, a gente tem um Q&A, vocês podem enviar, por favor, coloquem o nome de vocês, a empresa de vocês também e o e-mail, que a gente não sabe hoje se a gente consegue responder todas, mas a gente já tem algumas, então eu vou fazer a primeira para o Arthur, ok? Arthur, vamos lá, vamos falar um pouquinho do crescimento do share de vídeo, tá? Ele se deve a alguma queda em search e display, ou você acha que todos cresceram, mas foi o vídeo que cresceu mais? Uma boa pergunta. E como muita coisa na publicidade é multifatorial, tá? Como muita coisa. Até podia ter falado isso na hora do slide. Mas acontece um pouquinho de tudo. Há uma ligeira retração em display. Há uma ligeira retração em display. Search cresce dentro de um cenário de estabilidade. Cresce menos que a inflação. Acho que é 2,8, 3%. Não vou cravar o número agora. E o vídeo cresce. Então a gente tem os três comportamentos: uma retração, uma estabilidade e um crescimento. Mas o crescimento ocorre numa intensidade maior, que ele cresce cerca de 32%. Então, apesar de a gente ter os três movimentos, uma queda, uma estabilidade e um crescimento, o crescimento ocorre na maior intensidade. Então, o mérito é do vídeo, sim. Não é uma perda, não é que alguém perdeu, ele realmente cresceu de forma muito expressiva, por isso ele ampliou 7 pontos de participação no share de formatos.
Muito interessante isso, né? E até vou fazer mais uma pergunta complementando essa, né? Talvez, né? E aí aqui numa previsão, né? Daí eu quero só sua opinião mesmo, Arthur. A gente pensando aí para um ano que nem esse agora, que a gente tem Copa do Mundo, talvez a gente tenha novidades para o ano que vem, certo? Eu não posso falar seguramente, né? A gente nunca pode cravar, mas sim, né? Anos de evento esportivo. Anos de Copa do Mundo, de Olimpíadas, costumam mostrar um crescimento de publicidade em vídeo, em todos os pontos de contato de vídeo, inclusive, né? Mas existe uma probabilidade muito forte que a gente ainda veja uma intensificação do vídeo no próximo Ad Spend, dada a transmissão da Copa, sim. Vamos esperar aí, a É. gente olha no ano que vem essa, né? Mas Vamos sabe, voltar, né? mas sabe o que eu gosto dessa resposta? Sim. É porque eu falei, muitas coisas em publicidade são multifatoriais, né? Então, a gente tem que evitar alguns viés de achar que foi só uma variável, só um movimento. Quase sempre tem múltiplas coisinhas acontecendo por trás de uma mudança como essa. Não, é muito interessante a gente olhar o todo e essa movimentação Uhum, mostra. Bom, a gente tem que olhar os dados para fazer essa interpretação, né? uhum. Bom, aí eu lá no começo fiz uma pequena provocação para você, né? Quando eu falei da Masterclass de Jogos e Apostas, porque é muito interessante que no ano passado esse setor ele estava destacado na edição, né? E a gente trouxe, quando a gente analisou o AdSpend 2025, ano base 2024, né? Só para todo mundo entender aqui, trazendo um pouquinho de contexto de novo, a gente sempre analisa o dado de fato investido, né? O ano que a gente consegue contabilizar o investimento mesmo. Então a gente olha sempre o ano anterior. E aí a gente teve esse destaque o ano passado, esse ano ele ficou um pouquinho mais discreto, a gente pode dizer assim, Arthur. Por quê? O que aconteceu com esse setor? Isso era algo que a gente tinha certeza que ia perguntar, tá? Porque, de fato, jogos e apostas foi o destaque da edição passada. Mas o que que acontece? A gente sempre busca focar nos principais movimentos, movimentos mais intensos do ano. Movimentos de menor ordem de grandeza, a gente acaba não priorizando, né? Porque não dá para falar de tudo também com qualidade. E o que aconteceu com jogos e apostas? Quando ele teve um crescimento super expressivo no passado, 2024, reportado em 25, que foi de 190 e algo. 192, 193, 195, 190, eu lembro. Tá? Mas o que tinha acontecido em 2024? A regulamentação do setor. E a regulamentação permitiu uma comunicação mais ostensiva das marcas, como não tinha antes. E também Jogos Olímpicos de Paris, né? A primeira transmissão dos Jogos Olímpicos pós-pandemia, com uma transmissão fragmentada, com múltiplos, né, streamers participando, com múltiplos canais reportando. Então foi uma tempestade perfeita. Regulamentação recente, Jogos Olímpicos rolando, multi-broadcast, e aí isso gerou um crescimento de 192, 93% no digital, e em total meios foi numa casa de 40% de crescimento. Só que isso não se repetiu 2 anos seguidos. Aliás, raramente um movimento tão intenso acontece 2 vezes seguidas. É um fator pontual. Se vocês pegarem o primeiro AdSpend que a B e Ibope fizeram, lá de 2021, a gente criou uma análise chamada Pandemic Clusters, que mostra quais setores intensificaram publicidade durante o isolamento, mas voltaram depois, porque eles tiveram um papel de apoiar e facilitar o isolamento, como delivery, por exemplo, algumas categorias que foram mais ativas. Enquanto alguns setores cresceram e continuaram, outros fizeram um pico, investiu mais no isolamento, depois voltou ao patamar anterior. Salvas as devidas proporções, a gente pode dizer que aconteceu algo parecido com jogos e apostas. Teve um boom de investimento por regulamentação recente e Copa do Mundo, mas depois não teve um comportamento parecido. Teve um movimento diferente, mais discreto, então não valeu o destaque, como na primeira edição. É sempre bom a gente trazer um pouquinho de quali para o quant, né? Eu falo que a publicidade, ela acompanha eventos. Ela responde a eventos tecnológicos, sociais, políticos, econômicos. Então, quando a gente olha para um número que cresceu ou caiu muito, tá, o que que aconteceu? Aí o acontecimento explica. Excelente, excelente explicação. Eu vou trazer mais uma pergunta que trouxeram aqui, em relação ao destaque que a gente trouxe aqui no estudo, Arthur, dos que o setor de eletrônicos, a gente disse que o setor de eletrônicos foi o que mais cresceu, mas quais produtos foram os que mais cresceram e alavancaram essa alta? Essa é a dúvida. Os que mais cresceram e alavancaram alta, Isso, dentro do setor de eletrônicos.
são coisas diferentes. Por quê? Porque as categorias têm participação diferente. Pensa comigo, se uma categoria de 1% dobrar, ela passa a ter 2%. Né? Então, ela crescer 100% não quer dizer que ela impulsionou. Então, tem que pensar essas duas coisas. Movimentação, a categoria versus ela mesma. Quem mais cresceu percentualmente e quem mobiliza o setor de fato. Quem mais cresceu percentualmente dentro desse setor foram os eletrodomésticos de beleza. Secador, Babyliss, chapinha. Esses caras foi, de Uhum. verdade, foi mais de 200%, 220, 220 alguma coisa, tá? Mas é uma categoria de menor impacto no setor de eletrônicos. Quem que realmente impulsiona isso? Celulares e tablets, que são uma categoria só do lado de Bop. Softwares é a maior categoria dentro de eletrônicos e cresceu, se não me engano, 70, 75%. E equipamento, e acessórios de games. Acessórios de games também teve um crescimento interessante. Então, o que é legal é que TVs, elas tendem a crescer em anos de Copa do Mundo e Olimpíada. A categoria televisão, ela é mais anunciada, só que é TV nova para ver os jogos. Ela não mostrou um crescimento tão grande no digital em 2025, mas deve impulsionar neste ano. Então, Eletros cresceu falei, olha, por softwares, cresceu por celulares e tablets, cresceu por acessórios de games, mas neste ano ele tem a oportunidade de crescer motivado porque quem quer televisão nova para ver a Copa do Mundo. Televisão É, mesmo, a tela em a si, tela, a né? tela. Então a gente deve ver o Bem. mesmo setor crescendo de novo, mas por outros produtos dessa vez. Muito bom isso. Eu quero saber, e essa é uma dúvida minha agora, tá? Vou trazer para você antes de ir para a próxima Manda. pergunta. Eu queria saber, eu sei que você falou ali naquele momento que você disse sobre a categoria de comércios e serviços dessa junção, Arthur. Eu queria entender o porquê, né? Você já me falou um pouquinho, mas eu queria que você esmiuçasse isso, porque essa minha dúvida pode ser a dúvida aí de mais alguém também que Claro. está acompanhando a gente. E por que foi essa decisão, né? E o quanto isso impactou, né? Já que comércio e serviços passou a ser o setor ali principal para a gente, né? Taxonomia é uma coisa viva, tá? A gente vai adequando, adaptando para refletir mudanças de mercado, tá? Se a gente pegar estudo de Intel de muitos anos atrás, não tinha a categoria PET, porque não era tão relevante quanto é hoje. Né? Então ela é viva, ela vai refletindo mudanças e novas necessidades. Nos últimos anos, as categorias serviços de saúde e serviços de educação foram emancipadas para setores. Viraram setores de educação, de saúde. E o que restou de serviços, ficou numa zona cinzenta, isso é serviço, isso é comércio, precisa dos dois. Até os próprios clientes começaram a perguntar, poxa, mas eu acho que isso fazia sentido analisar junto. Eu não queria ter que gerar dois setores para analisar, porque para mim é uma análise conjunta. Então, até para facilitar a rotina dos nossos clientes que enxergavam aquilo como uma coisa conjunta, a gente entendeu que era a hora deles serem vistos migrados ou mergidos em um só. Mas tem um benefício adicional nisso, que é, todos os anos a gente tinha um top 3. Eu apelidava de Santa Trindade, que era comércio, serviços e financeiro. A pergunta que era, quem estará em quarto? Porque primeiro, segundo e terceiro a gente não tinha graça mais. Todo ano, comércio, serviços e financeiro. Do quarto para o quinto em diante, que mudava dentro das cadeiras do setor. Como agora comércio e serviço é o primeiro lugar, a gente abre cadeira para o segundo ao quinto mudar mais de um ano para o outro. Essas mudanças não apareciam tanto, então a gente deve ter um ranking mais diferente entre diferentes anos, sabe? O setor que é destaque de um, é destaque do outro, deve trazer um pouco mais de dinamismo. Mas foi isso, para adequar a necessidade do cliente que passou a enxergar os dois como uma coisa que tinha que estar junto. Maravilhoso. E eu quero mudar só um pouquinho a pauta aqui, né? Em vez da gente sair um pouquinho dessa parte dos setores, eu vou voltar um pouquinho para a base do estudo, né? Arthur, a gente fica muito feliz, né? Que esse ano a gente já conseguiu projetar. Então, uma grande novidade de estudo, aproveitando que o Arthur já falou, mas vou reforçar para vocês aí, toda a nossa audiência, é que a gente trouxe esse ano como uma grande novidade o dado projetado de Digital Out of Home, né, com a colaboração dos players do setor. Então, muito obrigada a todos que colaboraram para que a gente conseguisse. A gente já faz isso desde o ano passado também com Retail Media, do ano passado, né, Arthur? Eu acho que Me já é o corrija se eu terceiro estou ano que a errado há gente 2 anos. traz. É o Olha terceiro que ano que a coisa gente boa, traz.
já trazendo esses dados projetados, né? E a gente quer trazer para o ano que vem, e a cada ano, gente, trazendo para vocês um pouco disso, né? Esse estudo, ele está sempre em evolução. A gente precisa da colaboração do mercado, a gente precisa da participação de todos os players, então é um estudo que está sempre aí crescendo. E aí, uma dúvida que todo mundo tem, né? Esse número já é grande, esse número está crescendo, a gente fica muito feliz como mercado de ver o digital ganhando cada vez mais esse espaço nos investimentos, a importância que o digital tem na nossa economia, né? Na economia brasileira, mas a gente ainda tem setores que a gente não cobre, né? Então, por que a gente ainda não tem, e é uma dúvida que eu imagino de muita gente, por que a gente não fala do mercado de marketing de influência aqui, né? Do mercado de criadores. Então, Arthur, explica para todo mundo aí de casa por que a gente ainda não fala disso e as nossas intenções, né? Acho que é super importante esclarecer isso para todo mundo. Cris, fica à vontade para me complementar, porque eu acho que essa resposta qualquer um de nós dois poderia dar, né? Você falou muito de colaboração, né? De integração. E já que estamos falando de creators, acho que o que falta é collab, tá? Tipo, de fato, porque quem não trabalha ou nunca trabalhou em empresa de dados, como Ibope, pode ter a percepção equivocada que a gente resolve tudo sozinho. E não é. Qualquer dado disponibilizado para o mercado passa por uma boa dose de alinhamento e consenso na indústria. Comitê de clientes, conversa com associações como o próprio IAB são super importantes para nortear o que é parametrizável, o que é aceitável ou o que não é, o que precisa ser melhor calibrado. E qualquer inclusão que a gente faça passa por uma grande dose de consenso, de alinhamento e às vezes de integração de dados. Como eu falei, a gente tem uma metodologia híbrida, tem dado que a gente coleta sozinho, tem coisa que é com parceiro, que é com integração. E a gente está aberto a isso, a gente está aberto a co-criar, a integrar, a trabalhar com bases externas combinadas aos nossos dados para obter o que é possível. Então, o que eu acho que falta para isso acontecer é uma conversa um pouco mais fluida, mais perene entre data providers como nós, associações como o IAB e quem trabalha no marketing de conteúdo. Mas intenção existe total da nossa parte, do IAB também, com certeza. A gente está disponível para que essa conversa seja não iniciada, porque iniciada já foi, mas acelerada. Não, perfeito. Então, quem tiver aqui das empresas de creator, a gente está à disposição para ouvir, falar, para estar e para colocar, para colaborar para que esse dado entre no nosso próximo reporte e que a gente consiga aí apresentar cada vez mais um número fidedigno com o que de fato o investimento publicitário representa. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, Arthur, o nosso tempo está aqui. Quero agradecer o seu tempo, a sua presença. Vou deixar você fazer as últimas considerações. Eu quero agradecer a minha equipe maravilhosa que colaborou esse ano todo aí para que esse estudo acontecesse. Quero agradecer o time de vocês aí no Ibope também, Arthur. Muitas pessoas, muitos nomes para destacar. A Malu, que é uma grande parceira aí no dia a Tá dia. aqui. Está aqui, é muito bom. Obrigada, Malu, por tudo, pela parceria, pela dedicação. E vou deixar você falar também, Arthur, por favor. Obrigado mais uma vez, Cris, pelo espaço. Não só você, mas toda a equipe incrível, a Denise, a Jo, a Estelinha, que estão aqui dando retaguarda pra gente. Super apoio, muito obrigado. Queria agradecer também, por trás de um estudo como esse, Cris, tem muita gente, muita. Tem equipe de operação, tem equipe de produto, tem análise técnica de dados, tem, né, as lideranças sêniores envolvidas, o Márcio Costa, a Adriana Fávaro. Então, não é um trabalho de um homem só. Eu estou aqui apresentando, mas eu estou representando algumas equipes e dezenas de pessoas envolvidas, tá? Então, queria agradecer aos Boppers envolvidos por trazer esse estudo e a vocês pelo espaço mais uma vez. That's all. Perfeito, e muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. A gente vai deixar essa gravação disponível para vocês. E mais uma vez, a Estelinha vai colocar aqui também para vocês o link para download desse estudo. E qualquer dúvida, por favor, fiquem à disposição fiquem à vontade, que nós estamos à disposição para falar com vocês. Obrigada mais uma vez, Arthur. Obrigada, Obrigado. audiência.